Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O Poder da Oração. Hoje temos uma convidada muito especial que carrega uma história marcada por dor, superação e a sua fé inabalável. A Elaine é uma mulher de fé, mãe e guerreira, alguém que enfrentou uma das maiores dores que alguém pode viver, a perda do seu esposo durante a pandemia. Num momento em que tudo ainda era incerto, assustador e solitário. Mas mesmo diante do luto, da saudade e de uma realidade difícil, ela nunca deixou de orar, de confiar e de buscar forças em Deus. Sua vida é um testemunho vivo de oração. E é mais do que palavras. É sustento, é renovo e é conexão com o Pai. Hoje vamos ouvir com o coração aberto, porque cada frase da Elaine carrega verdade, esperança e fé. Elaine, seja muito bem-vinda e que honra de poder te receber aqui no nosso podcast. Elaine, quem é você hoje? E como a sua fé ajudou a moldar essa mulher que nós vemos aqui? Boa noite, Liciane. Para mim é uma honra muito grande, né? Me sinto privilegiada de poder estar aqui hoje com uma palavra tão forte, o poder da oração. Muito obrigada por esse convite. E hoje, como foi, né, para mim poder me tornar essa mulher de fé? Primeira coisa que eu acredito que foi a perseverança, o permanecer ali firmada em Deus. E eu precisei entender quem eu era, a filha amada de Deus. Eu precisei entender da onde o Senhor me tirou. O Senhor, ele me resgatou de um lamaçal do pecado, uma vida onde eu vivi, uma vida de miséria. Eu não estou dizendo só por fora, eu falo uma vida de miséria também aqui dentro. Então eu precisei entender quem eu era em Deus, a filha amada que eu era, precisei entender a minha identidade nele para me tornar a mulher de fé que eu sou hoje. E assim, você sempre teve essa vida de oração ou foi algo que você construiu ao longo do tempo? Conta para nós, Elaine. Para falar bem a verdade, eu nunca fui a mulher que mais orava. Eu nunca fui a mulher que mais, né, me entregava. Isso não quer dizer que eu não seja uma mulher de oração. Que eu acho que um cristão, uma pessoa que realmente ela quer ter uma caminhada com Deus, ela precisa orar. A oração, ela é uma coisa que ela precisa ser viva dentro de nós. Sim. Ela é como um alimento. Então, assim, mas eu nunca fui a que mais orava, que passava ali 4, 5 horas orando. Mas eu tenho uma vida de perseverança em oração. Então eu levanto, eu oro, eu acordo, já dando bom dia para o Espírito Santo, pedindo a direção do Espírito Santo, pedindo a direção do Senhor para aquele dia. Antes de dormir, eu não deixo de falar com meu pai. É claro que eu também tenho os meus propósitos, né? Faço ali meus propósitos de orações, as orações na madrugada. Isso aí é uma coisa que realmente a gente precisa ter, né? Essa vida de, essa constância. Não quer dizer que todos os dias você ora ali de madrugada, não. Mas eu tenho uma constância. Hoje eu não orei, aquele momento que eu gostaria de ter orado, amanhã eu vou orar. Mas uma coisa que eu aprendi durante esse tempo, uma coisa que eu vivi, que eu vivo hoje, é uma vida de adoração ao Senhor. E o que é uma adoração? Adoração é você se render a Deus, independente da circunstância. É você agradecer a Deus, é ser grato. Independente de como você esteja vivendo, o que está acontecendo na sua vida, não é você olhar só para o que está ao seu redor, o que está acontecendo ali. É você adorar a Deus independente se as coisas não estão fluindo como você gostaria que acontecesse. Se as coisas ainda não estão acontecendo como você gostaria. É você continuar adorando, continuar orando, continuar ali perseverando nessa caminhada com o Senhor. É você sempre colocar ele em primeiro lugar, aonde você for, né, que ele esteja presente, né, não é igual a gente fala, igual você falou, não é estar ali o tempo todo só orando, orando, mas a gente entender, né, que é para ele, é por ele, né. Isso. E assim, Elaine, a gente sabe que você teve uma perda, que foi o Bruno, né, a gente conheceu o Bruno, foi uma pessoa maravilhosa, nós tivemos o prazer de conviver com ele, porque além de tudo a Elaine também é uma amiga minha, então a gente viveu com esse casal lindo, e o Bruno, no início do Covid, foi um dos primeiros que infelizmente veio a falecer, que foi em 2020, e nesse período o mundo inteiro estava em desespero, porque foi tudo
muito novo, né? A gente não sabia o que era um Covid e pegou o mundo inteiro desprevenido, na realidade, a gente não sabia nem o que fazer, né? E como que foi para você, Elaine, assim, enfrentar isso tão de perto? É assim, a morte, ela já não é. A morte, ela é muito difícil. Mas o Covid, ele foi muito cruel. Foi. A maneira que as pessoas não conseguiam se despedir, não conseguia enterrar, não conseguia ver, não tinha Velar, notícia, né? não tinha nada. Então o Covid, ele foi muito cruel. E quando o meu esposo estava com Covid, meu esposo estava internado, eu também estava em casa com Covid e as minhas filhas. Então a parte mais difícil que eu achei do Covid foi eu não poder receber um abraço dos meus pais. Eu não poder ter minha mãe e meu pai ali do meu Para lado, poder te ajudar nesse para poder momento, me dar um né? abraço, para poder, né, nos consolar. Então, naquele momento, tudo que eu precisava, tudo que eu tinha que fazer era me agarrar ao Senhor. Porque se eu não agarrasse a Ele, eu não tinha ninguém. Eu precisava me agarrar ao Senhor. Tive amigos, com certeza, pessoas que me apoiaram, mas sabe que numa hora como essa, se você não tiver firmado no Senhor, eu conheci muitas pessoas que se perderam pelo caminho, né? Quando teve um luto, quando teve uma perca, não conseguiram superar. Mas eu estava ali, firmada nele, e foi o que me ajudou. O Bruno, ele foi a 7ª vítima aqui em Primavera, né? E o Foi Bruno, ele muito não novo. tinha, não tinha comorbidade nenhuma. O Bruno tinha 33 anos na época. Novo, né? No Brasil, o Bruno, ele foi a primeira vítima dos falsos negativos. Não sei se vocês lembram disso, mas foi a Sim. primeira vítima dos falsos negativos. Então, a gente levava ele para fazer os exames, não dava positivo, né? E acabava que não trataram. Mas eu também entendo que a morte, ela tem um tempo, né? O Covid, ele foi só uma desculpa. O Bruno estava pronto para voltar para casa. E a gente sabe disso, ele mesmo falou, né? Várias vezes que se fosse o momento dele, ele estava pronto Tava para ir, pronto. né? Isso. E- O Bruno, ele tinha uma fé muito grande em Deus. O Bruno, mesmo ele estando ali já ele estava bem ruim nos últimos momentos ali, né? Nos últimos momentos dele, ele orava pelas pessoas que estavam melhor do que ele. Ele, sabe, assim, ele acalmava as pessoas que estavam ali do lado dele, às vezes pessoas que estavam muito melhor do que ele, e ele estava ali. Então, por isso, quando eu falo o Bruno estava pronto, ele já estava pronto para voltar para casa. O Bruno, o coração dele estava totalmente rendido ao Senhor. E ele, até no meu Instagram tem lá a última mensagem que o Bruno me mandou, e na mensagem ele falava assim: amor, só vai acontecer comigo o que for da vontade do Senhor. Isso é muito forte. Ele falava, só vai acontecer o que for da vontade do Senhor. Ele não conseguia nem respirar, mas ele juntava fôlego e ele falava, eu tô nas mãos de Deus, não se preocupe com nada. Essa foi uma das últimas palavras dele para mim. Só que, Liciane, quando o Bruno falou isso para mim, só vai acontecer comigo o que for da vontade do Senhor, no meu coração eu já tinha entendido que o Senhor ia recolher ele. Nossa, gente, Naquele pensa momento eu só. sabia, o Senhor vai recolher ele. Aquilo ali o Senhor já tinha falado no meu coração. Só que eu não vou te falar, não vou ser hipócrita em te falar assim, eu orei, tá bom, Senhor, pode levar o Pode, Bruno, pode recolhe, recolhe né? Tô ele, pode levar, pronta. eu tô, não. Eu orava a Deus e falava, Senhor, traz meu esposo de volta, Senhor, eu quero o Cura. pai das minhas filhas, cura ele, restaura ele, tira ele desse leito de hospital, traz ele pra casa, eu quero ter uma chance de conviver mais uma vez com meu esposo. Eu orava nesse sentido. Eu nunca orei, Senhor, leva ele. Só que no meu coração eu já sabia que o Senhor ia levar ele. A gente Mas já eu sabe. permaneci ali, orando. Nós fizemos uma corrente de oração de 24 horas. Toda a igreja orou, a família em Campo Verde, né, Rio Verde, orava por ele. Né, 24 horas a gente fazia essa oração. E essa oração era para que o Bruno fosse curado. É para que um milagre acontecesse na vida do Bruno. Só que o Senhor nem sempre responde como a gente quer. Sim. Nem sempre o Senhor faz da maneira que a gente está orando, As buscando. nossas vontades, né? E aí, quando o Senhor recolheu o Bruno, eu entendi que o milagre não era ele. O Bruno estava pronto, né, como eu disse, para voltar para casa. O milagre era ele. O milagre era a minha família, o milagre era a minha casa, as minhas filhas. Se o Bruno no leito de hospital, se o Bruno morrendo, ele estava ali falando da vida de Deus, ele estava falando de quem era o Senhor, como que eu, que permanecia aqui viva, eu ia murmurar? É. Como que eu que estava aqui ainda, se o Senhor me deu vida, eu precisava falar dele. É por isso que eu falo, hoje eu tenho uma vida constante de adoração ao Senhor, que independente se as coisas estão boas ou se não estão, se as coisas estão acontecendo, Luciane, como eu gostaria ou não, eu preciso adorar Ele. Em todo o tempo, Em todo o né? tempo. Porque na Bíblia fala que nós temos um tempo de nascer e um tempo de morrer. O tempo do Bruno de morrer chegou.
E o Bruno tinha que voltar para casa. Mas o nosso tempo, o meu, o seu, você que está me assistindo hoje, o seu tempo, se você ainda está vivo, você precisa glorificar o Senhor, você precisa adorar Ele, independente do que você esteja vivendo. Você precisa engrandecer o nome dEle. Eu acho que a gente não veio aqui nessa terra em vão, né? Não. Então, assim, a gente tem um propósito para isso, nós estamos aqui por um propósito. Acho que ninguém nasce para simplesmente ficar aqui, né? E é igual você falou, o Bruno veio, ele cumpriu até o último momento dele, ele cumpriu o ministério dele, ele fez o que ele tinha que ser feito, acalmava as pessoas, né, Isso. em leito de hospital e ele foi recolhido. E nós, enquanto nós estamos aqui, nós temos que, igual você falou, nós temos que adorar, nós temos que dar graças a tudo, parar de murmurar, parar de reclamar das coisas, né? O Bruno, nos últimos momentos dele ali, o Bruno, eu internei ele no dia 12 de junho. Foi bem no dia dos namorados, eu lembro disso. E eu me lembro que a gente se falava sempre, né? No dia 13, eu consegui falar com ele ali, ele mandou uma mensagem. E naquele dia, o Bruno, como eu disse, ele nunca era de reclamar. Naquele dia, ele só falou assim, amor, hoje eu não tô muito bem. Hoje eu comecei a colocar sangue pela boca. Significava que o pulmão dele já tinha estourado. Sim. E depois eu ouvi relatos de pessoas, de enfermeiros, de pessoas que esteve ali com ele, disse que o Bruno, hora nenhuma, ele murmurava. Hora nenhuma o Bruno se deixava se abater. Né? Ele estava ali orando pelas pessoas, ele estava ali falando da vida de Deus. Então imagina, uma pessoa que está ali já na ânsia da morte, igual ele estava. Ele continuava a falar do Senhor, ele continuava engrandecendo ao nome do Senhor. E nós que estamos aqui, nós que estamos vivos, nós que estamos... nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E o Senhor, Ele nos dá força. Ele que me sustentou, Ele que me colocou aqui. Hoje, muitas pessoas olham para mim e falam, você é uma mulher de fé. Eu sou uma mulher de fé. Mas para mim ter fé, eu precisei confiar. Eu precisei entender, como eu disse para você, a minha identidade em Deus, quem eu era nele. Quem era o Senhor? Da onde o Senhor me tirou? Da onde o Senhor me resgatou? E onde eu estou hoje? Eu tenho muito mais motivos para agradecer do que para murmurar. Motivos para quê? O Bruno foi um esposo maravilhoso. Sim. O Bruno foi um pai extraordinário. Então, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade dos anos em que eu pude estar com conviver com ele, né? Com ele. Justamente, Elaine. E mesmo assim, ainda tem muitas pessoas que em momentos de dores, em momentos de sofrimento, elas acabam se afastando de Deus, Sim. né? E como foi a sua conversa com Deus, assim, naquele momento, sabe? Que você perdeu o Bruno, que você recebeu a notícia, e até depois, né? Porque às vezes não é só no momento que a gente perde, né? Depois vem o primeiro semana, o primeiro mês, o primeiro ano. Como que foi? Ciane, eu me lembro exatamente a oração que eu fiz na primeira noite que o Bruno faleceu. Porque como eu disse para você, quando o Bruno falou que a vontade do Senhor ia prevalecer na vida dele, o Senhor já tinha colocado no meu coração que ia recolher. Mas eu não aceitava, né? Eu pedia para o Senhor trazer ele de volta. Mas na noite que ele faleceu, não tinha mais o que fazer. Então eu peguei na mão das minhas duas filhas nessa primeira noite e eu fiz a oração mais difícil da minha vida. E naquela oração eu falava, Senhor, eu aceito a sua vontade. Eu nunca murmurei. Eu nunca questionei a vontade do Senhor. Por que o Senhor levou ele? Não. Eu fiz essa oração, me lembro como hoje. Deitada na cama, peguei na mão das minhas duas filhas e falei, Senhor, eu aceito a sua vontade. Mas a partir de hoje, eu não sei o que vai ser de mim. Na época, o Bruno era o mantenedor da casa, né? O Bruno era o provedor, né? Eu fazia sobrancelha só a domicílio, ainda não tinha uma renda para poder me sustentar dentro de uma Primavera do Leste, né? Pra quem não sabe, a Elaine tem duas filhas também, né? A Helena tinha 3 anos, né? Na época, a Thalita 16. Então, assim, era tudo muito incerto, né? O que ia ser da minha vida daquele momento pra frente? Então, eu precisei agarrar naquele que poderia mudar a minha história, naquele que poderia me sustentar e me conduzir. E eu recebi uma promessa naquele dia, aonde meu pastor falava assim, a partir de hoje, o Senhor será o seu provedor, o Senhor será o pai das suas filhas. Eu recebi aquela palavra, eu agarrei aquilo ali e eu acreditei naquilo, assim como acredito até hoje. E assim tem sido. Senhor, eu aceito a sua vontade, mas me ajuda, porque eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou viver. E assim tem sido. Hoje, para honra e glória do Senhor, né, todas as pessoas que me conhecem, hoje eu tenho uma vida instável, né, graças a Deus, tenho uma vida tranquila, né? Sim. E tem algum versículo ou alguma oração, assim, que marcou você nesse momento do luto, Elaine? Liciane, quando o Bruno faleceu,
eu tinha duas opções. Ou eu entrava para um lugar de morte, murmurar, reclamar, revoltar, né? Esse lugar era um lugar de depressão, um lugar de tristeza profunda. Ou eu precisava confiar em Deus. Eu precisava de verdade entregar a minha vida para Ele e realmente ser conduzida. E eu me lembro que eu gostava de um louvor que falava assim: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu precisei disso, eu precisei confiar nos braços do Senhor, eu precisei ser carregada por Ele, eu precisei colocar a minha vida ali. Realmente, eu sou uma mulher de fé, eu tinha uma vida de oração, mas eu precisava, tudo aquilo tinha que ser mais intensificado a partir daquele momento. Tudo, eu tinha que buscar mais, eu tinha que orar mais, eu tinha que me entregar mais e confiar mais. Porque até então você tinha uma vida tranquila, você tinha seu marido, as suas filhas, você fazia a sua oração, você vivia, participava de uma igreja, de repente você já não tinha mais seu esposo. Ali Deus te colocou, como falar à prova. Vamos ver até onde você é fiel a mim, tudo que você prega, tudo que você vive, o que você vai fazer agora. É mais ou menos assim, né? Eu acho que as pessoas elas precisam entender isso que eu entendi desde o início. Todos nós, Liciane, temos um tempo determinado aqui na Terra. E se as pessoas entendem isso, que nós temos o tempo de nascer e o tempo de morrer, as pessoas, isso quer dizer que vai ter menos dor? Não. Mas isso significa que você entende o processo da vida. E eu entendi esse processo da vida. Então eu confiei no Senhor. O Senhor recolheu meu esposo, tá tudo bem. Mesmo que esteja doendo, mesmo que até hoje, né, claro, com certeza, mas eu precisava confiar que o Senhor tinha o controle de todas as coisas. O Senhor nunca perdeu o controle da minha vida, o Senhor nunca deixou de me levar a um lugar de intimidade com Ele. Mas para isso eu precisei dar o primeiro passo. Eu precisei abrir o meu coração para o Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu não sei como vai ser da agora para frente, mas o Senhor sabe. Então, assim, a minha confiança foi completamente nele, no Senhor. Porque se a gente se apega a homens, se você se apega a trabalho, se a minha confiança estivesse somente no meu esposo, hoje eu estaria, como eu te disse, numa vida de depressão, numa vida de muita tristeza. Eu não seria essa mulher que muitas pessoas chegam e falam: eu queria ter a fé que você tem. Eu lembro que na época, pessoas de fora do estado, pessoas de outras cidades me procuravam, né? Nossa, me ajuda também, perdi meu esposo, eu não tô conseguindo lidar com o luto, não tô conseguindo lidar com a situação. Eu tive uma amiga do Rio de Janeiro, que eu conheci ela através das redes sociais, e ela também tinha perdido o esposo, assim, foi bem próximo ao meu. Só que ela tava numa outra condição, nessa condição que eu te falei, numa condição de tristeza, uma condição ainda de murmuração, de não entender, não aceitar, né? E eu saí daqui, fui lá na casa dela, lá no Rio de Janeiro, lembra? Dessa viagem. Eu fui lá na casa dela, a gente teve momentos maravilhosos, né? E eu consegui falar um pouquinho dessa vida de Deus, né? Como é você confiar em Deus, mesmo que as coisas não aconteceu como a gente gostaria, né? Ela também tem uma filha pequena, né? E é isso, é você realmente... E ali você era a mesma situação da dela, porque às vezes é tão fácil a gente falar de uma situação que a gente não vive, né? Então ali você conseguiu passar para ela a mesma dor, a mesma situação que você estava passando. Então isso, querendo ou não, fez com que confortasse ela, falar: nossa, ela tá conseguindo. Eu também vou conseguir. Eu vou conseguir, né? Então, assim... Porque nós precisamos entender que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Não. Da mesma maneira que Ele faz em mim, Ele faz na vida dela, Ele faz na sua vida. Ele não faz acepção. A diferença é como você procede diante da situação. Sim. Diante de um luto, diante de uma perca, diante de uma doença. Como você procede? Então, se você está ali confiando, a sua confiança está plena no Senhor, Ele vai te tirar daquele lugar. A oração, ela não isenta a gente de problema, mas ela nos ajuda a passar por eles, a contornar eles, a enfrentar eles de uma maneira diferente. De uma maneira diferente, isso mesmo. Não significa que se você andar com Deus, que você não tenha dificuldade, não tenha problema, não tenha a morte, passar pela morte igual você passou. Mas é igual você falou, a forma que você passa é diferente, porque você sabe que você tem alguém que está do seu lado, que está junto, que te segura na mão e fala: nós vamos junto, né? Isso. E é assim que o Senhor age. E eu vejo, Elaine, que mesmo diante da dor, de tudo que você passou, né, que a gente pôde acompanhar de perto, é isso que a gente vem falando. Você é uma mulher que não se abate.
Eu vejo você com as meninas, né? Você luta, você vai atrás dos seus sonhos, você não deixa de fazer nada na sua vida que você tem vontade, né? E nem por isso significa que você não passa por Por dificuldades, por problemas. dores, por relembrar ainda a mesma situação do Bruno. A gente sabe o tanto que a Helena sofreu em Sofreu. relação a isso, Sim, tanto até de traumas que sim. causou, né? Mas mesmo assim, você tá firme, você tá ali. Como que essa oração ela te mantém firme? Liciane, a oração é nosso alimento. É igual comer. É claro que vai ter dias que, de repente, a gente não tem forças. E eu me lembro que, às vezes, eu estava ali atendendo uma cliente, e entre uma cliente e outra, eu tinha dias que vinha aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia dentro de mim, porque eu Dá não estava vontade de isenta fugir, disso. né? Eu falava para a cliente assim: você aguarda só um pouquinho, e eu moro na frente do estúdio, né? Eu atravessava a rua, muitas vezes eu fiz isso. Eu ajoelhava no meu quarto, e eu falava assim: Deus, eu tô aqui. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que orar. Eu só falava assim: Deus, eu tô aqui. Me ajuda, porque hoje eu não tô dando conta. E essa oração é uma oração que até hoje eu faço. Esses dias agora, né, tava meio doente. Pra quem não sabe, a Elaine pegou chikungunya. Foi pela misericórdia. Então, assim, e tinha dias que eu olhava assim: Senhor, me ajuda. Então, a oração, às vezes a pessoa fala assim: é o poder da oração. A oração é o que tá no seu coração. Não é palavras lindas, não é palavras ali ditas 4, 5 horas, não. É você chegar ali, de repente você não tem nem o que falar, mas se você se render, quando você senta ali, que você fala: Pai, eu tô aqui. Pai, me ajuda. Ele quer muito, é isso que ele quer essa intimidade de você. A Ele quer muito mais sinceridade. fazer na sua vida do que você quer que ele faça. Uhum. Só que para isso você precisa realmente estar ali. Hoje, Liciane, eu vou te falar assim, eu olho assim que Deus, eu acredito que ele se orgulha de mim. E é por isso que eu tento não decepcioná-lo. Quando eu estou frustrada com alguma situação, quando eu estou abatida, quando eu estou triste com alguma situação, eu busco não decepcioná-lo, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei da vida que eu vinha. E o Senhor, ele não me restaurou só do lado de fora, ele me restaurou do lado de dentro. Então, Sim. por isso que hoje eu busco ter uma vida contínua ali de oração, uma vida, não uma vida perfeita, claro que não, perfeito é Cristo. Não. Mas eu busco ser melhor do que ontem. Eu busco tentar controlar uma resposta quando eu quero dar uma má resposta a uma pessoa, matar o Pedro que existe dentro de mim, que não é fácil, é uma luta diária, todos os dias, a gente tá inconstante. Mas tem dia que o Pedro fala mais alto. Tem dia. Isso quer dizer que eu vou desistir, que eu vou parar? Não, eu vou sacudir a poeira. Senhor, me ajuda. Falei mal, falei errado, não gostaria de ter falado daquela maneira. Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa melhor. E o Senhor vai nos transformando. E o E é o Senhor vai nos recomeço, né? restaurando ali a cada dia. A cada dia nós precisamos buscar ser mais parecidos com Cristo. Então, quando eu falo assim, o que a oração ela me ajudou? A oração me ajudou a cada dia a ser mais parecida com Ele. Estou longe disso? Claro que estou, mas estou mais perto hoje do que eu estive ontem. Porque a oração, ela é diária. A oração, ela precisa ser verdadeira ao seu Senhor. A gente precisa matar a nossa carne para que o Espírito Santo nasça em nós todos os dias, né? E nem sempre é fácil, né? A gente Sim. conter o nosso Pedro. É. Elaine, você tem alguma resposta de oração assim que marcou a sua vida? Alguma oração que você fez, algum pedido, alguma coisa que você lembra assim, fala, nossa, Jesus me atendeu assim. Você consegue ver, sabe? Eu tenho. Eu me lembro logo no início ali, quando o Bruno faleceu, e eu ainda estava naquele período ainda atendendo a domicílio, tentando um dia de cada vez, e aí Matando um leão por matando um dia. leão por dia, e aí com casa, com carro, com prestações, com tudo, e aí eu falava assim, e como eu te disse, eu nunca fui de murmurar, mas naquele dia eu questionei Deus, porque eu tinha 2 clientes para atender, e eu me lembro que a sobrancelha naquela época, eu cobrava R$ 40 na sobrancelha, eu tinha 2 clientes para atender. E aí eu falei, meu Deus, como eu vou viver aqui nessa cidade? Conversando, uma conversa dentro do carro, conversando com Deus para atender 2 clientes. Aí o dinheiro vai ficar ali no combustível e como é que eu vou fazer, Senhor, para poder me manter aqui?
aquele momento, Luciane, não quer dizer que eu não estava confiando em Deus. Eu estava tendo uma conversa, ele é meu pai, eu precisava entender algumas coisas, como seria, porque imagina, né? E aí eu cheguei na casa de uma cliente, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz a sobrancelha dela, e ela falou assim pra mim, a sobrancelha era R$ 40. E ela falou assim, passa 150. E eu olhei pra ela, e aí eu fiquei olhando, e ela, pode passar, passa 150. E eu olhei assim, sem entender por que ela estava fazendo aquilo, e ela falou assim: o senhor me mandou fazer. Naquele momento, eu fui para dentro do meu carro e eu chorei. Eu chorei da mesma maneira que eu estava grata demais a Deus. Eu estava envergonhada de, por algum momento, eu duvidar que ele tinha perdido o controle, que ele não tinha o controle da minha vida. E ali ele me mostrou que ele tinha o controle de todas as coisas. Então, naquele momento, o Senhor me mostrou, filha, sou eu. Eu vou fazer na sua vida. Eu precisava só confiar. Eu podia ter só 2 clientes para atender, mas ele ia levantar. Eu não cheguei na casa dela demonstrando necessidade, eu não cheguei falando para ela que eu estava precisando, eu não cheguei falando para ela que eu estava preocupada porque eu só ia atender 2 clientes naquele dia. E aí, mas o Senhor já sabia, o Senhor já tinha falado para ela quem eu era. O Senhor já tinha falado para ela fazer. Naquele momento, eu acho que foi a oração mais rápida, assim, que o Senhor me mostrou, assim, o cuidado dele. E desde esse dia, eu nunca mais duvidei de que o Senhor tinha o controle de todas as coisas. Isso é bem claro, a gente enxerga na Elaine, porque por tudo que ela passou, eu falo com sua amiga, eu vejo assim que ela não se coloca numa posição de vítima. Em nenhum momento eu vejo a Elaine numa posição de vítima. Eu preciso de ajuda, eu sou uma coitada, eu perdi meu esposo, tenho 2 filhas para criar, o que eu vou fazer agora? Bem pelo contrário, é igual ela fala, ela se ajoelhou, ela sempre colocou o Senhor em primeiro lugar, e quem vê a Elaine antes e quem vê a Elaine hoje fala, meu Deus, como Jesus é bom, como o Senhor foi bom e muito bom na vida dela. E glória a Deus pela sua vida. Porque as pessoas, ele precisa entender que Deus ele não age por necessidade. Porque se Sim, fosse por necessidade, né, não teria pessoas passando fome, não teria pessoas doentes. Se Deus agisse por necessidade, Deus age na sua fé. Então nós precisamos ter fé. Ter fé de que dias maus vão se tornar dias bons. Ter fé de que o Senhor vai te tirar você da situação difícil. Ter fé de que Deus é o que vai prover na minha vida, na sua vida. Ter fé de que Deus vai fazer o milagre que você está esperando. Ele não age por necessidade, ele age por fé. olha, é muito lindo isso. A oração, ela te ajudou a perdoar, a continuar e a recomeçar. E aí, como que ela foi essencial na sua vida? E como eu disse, a oração ela é como arroz e feijão. Nós precisamos ter essa vida intensa de oração. E quando eu digo ali uma vida intensa, intensificada ali em Deus de oração, eu vou repetir mais uma vez. É claro que eu acho legal as pessoas que às vezes ficam ali, né, 2, 3, 4 horas orando, eu acho isso louvável. Eu já não consigo fazer. Mas todas as vezes que eu vou ali, que eu tiro o meu momento, o meu período de oração, meus 30 minutos hoje, amanhã de repente eu consigo um pouco mais, eu vou 1 hora, né? Ou hoje eu fiz só aquela oração mesmo de desencargo de consciência, Senhor. Nós precisamos ter essa vida constante. Uma coisa que eu aprendi foi a perseverar. A oração é uma perseverança. É você realmente estar ali todos os dias falando com Ele. A oração ela nada mais é do que uma conversa com o Senhor. Assim como a gente está conversando aqui, eu converso com o meu Senhor. Eu converso com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador fiel. Até para fazer uma sobrancelha, eu oro. Quando a cliente senta, eu falo, Espírito Santo, me ajuda a fazer aqui, agradar minha cliente. Me ajuda a fazer como ela quer. A cliente está sentada ali, eu estou orando pela vida dela. O cliente não passa ali só para poder fazer a sobrancelha, não. É que na realidade você não precisa ter só aquele tempo, lógico que você precisa ter, igual a gente Sim. fala, isso não isenta a sua responsabilidade de ter aquele tempo de oração, mas que a gente tenha que conversar. Eu entro às vezes dentro do carro, eu vou conversando, às vezes eu vou caminhando para a prefeitura, daqui lá eu vou conversando, falo, Senhor, me ajuda, né? Olha, às vezes eu até dou umas broncas, falo, Senhor, não gostei disso, não. Eu acho que não era assim que tinha que funcionar. E é assim, eu acho que ele quer isso, igual você falou, ele quer que a gente seja o mais simples possível, Sinceridade, né, do seu coração. Isso que realmente vem do seu coração, a sinceridade e a simplicidade, né? É isso mesmo, Elaine. A gente sabe que tem muitas pessoas passando
por momentos de dificuldades, por momentos de dores, né? Enfrentando até mesmo uma perda nesse momento. E que realmente não tem essa força para levantar, essa força para orar, para recomeçar. Qual é a sua mensagem que você deixa para essas pessoas hoje? A mensagem é: persevere, não desista, independente da situação que você está enfrentando hoje. Pode ser um luto, pode ser uma doença, pode ser uma situação financeira, seja qual for o seu problema, seja qual for a situação da qual você esteja enfrentando, não olhe ao seu redor. Mesmo que as coisas estejam conturbadas por fora, confia no seu Senhor. Lembra que Ele nunca perdeu o controle. O controle da sua vida está nas mãos dEle. Então você precisa confiar. Continue a orar, continue a buscar, mesmo que seja a oração ali de 15 minutos, eu vou dizer. Se você que não ora nada, se você tirar 15 minutos todos os dias, já serão 15 minutos somando na sua vida, serão 15 minutos ali fazendo com que a vida de Deus flua dentro de você. Então comece, persevere, não pare. Porque se você ficar parado, já está retrocedendo, já está voltando para trás. Então você precisa ter essa vida. A pessoa que está enfrentando passando por uma dificuldade, a minha oração, a minha direção para a vida dela é: persevere, não pare. Mesmo naquele dia que você não ter forças para poder orar, vá para o teu quarto, ajoelhe, fique ali 10 minutos. Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho palavras, eu não sei o que falar, eu não sei o que pedir, porque se você vai pedir errado. Então não peça nada, só fala: Senhor, eu confio em Ti. Muda, tira essa situação, me tira desse lugar, tira a situação em que eu estou vivendo hoje, transforma. E o Senhor vai fazer. Você pode ter certeza que aqueles 10, 15 minutos que você estiver ali, prostrados, rendidos diante do Senhor, você vai sair dali restaurado, transformado. Isso eu garanto, eu tenho certeza, porque eu sou prova viva disso. E agora eu quero te fazer um pedido. Eu sei que não é só um desejo meu, eu sei que muitos que estão assistindo te conhecem, né, e admiram a pessoa que você é. Eu já não falei isso só uma vez, eu já falei várias vezes para você que eu amo ver a Elaine louvar, cantar e adorar o Senhor. Eu vejo assim, nossa, ela impacta a gente quando ela canta. E eu queria que você cantasse uma música para nós e que após esse louvor você fizesse uma oração para nós e para aqueles que estão nos assistindo, para que eles possam renovar a sua fé hoje. Amém. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigada, Pai, por esta oportunidade. Muito obrigada, Pai, por esta oportunidade que temos de render louvores e adorar a Ti, o Deus soberano, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo ouve, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, pela Tua manifestação de glória e poder aqui, Pai. Muito obrigada, Pai, pelas restaurações que o Senhor tem feito aqui através desse podcast. Papai querido, Jesus, muito obrigada por vidas que serão impactadas, transformadas, se elas entenderem o poder da oração, se elas entenderem, papai querido, que não é a quantidade, mas é o seu coração rendido a ti, o seu coração prostrado diante da tua grandeza, papai querido, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará, Pai, na vida de cada pessoa, Pai, que teve a oportunidade de receber essas palavras
palavras que vão transformar vidas, restaurar, mudar a história, Pai. Que a partir de hoje, Pai, haja um divisor de água na vida de cada pessoa que esse podcast irá alcançar. Cada pessoa, Papai querido, que será ministrada através de cada palavra que fluiu do Teu Espírito aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Nós temos o cuidado e o zelo de dar a Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Elaine, muito obrigada por abrir seu coração com tanta verdade e fé. Sua história, ela nos lembra que mesmo diante da dor mais profunda, é possível permanecer de pé. Não por nossas próprias forças, mas por causa daquele que nos sustenta. Que cada pessoa que nos ouviu hoje se sinta abraçada e encorajada a dobrar os seus joelhos e confiar. Porque mesmo quando tudo parece desabar, Deus, ele continua sendo Deus e ele permanece no controle de todas as coisas. E como a própria Elaine nos mostrou aqui, a fé, ela não nos isenta da dor, mas ela nos guia através dela. Obrigada, Elaine, por ser luz no meio da escuridão. Que a sua história, ela continue tocando os corações por onde você passar. E para você que nos acompanhou até aqui, nunca subestime o poder da oração.